Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas, capítulo de número 22, versículos 31, 32 e 33. Lucas 22, 31, 32 e 33. Diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Amém. Tome seu assento. Esse texto, o contexto dele é a ceia. O Senhor estava na última ceia. Naquela última ceia, onde ele decide instituir aquilo que hoje temos como sendo a ceia do Senhor. A realidade ali estava se cumprindo daquilo que antes era apenas uma sombra, em Êxodo 12, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele toma o pão naquele momento, depois de tantas coisas que aconteceram. Lucas registra uma parte dessas coisas que aconteceram naquela ceia. João registra com uma profundidade até maior, no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Mas todos eles registram, uns porque estavam lá, outros por revelação, como é o caso de Paulo, em 1 Coríntios capítulo de número 11. Todos eles registram a mesma coisa, que Jesus toma o pão. E quando ele toma o pão em suas mãos, ele dá graça e ele parte e dá aos seus discípulos. Nós lemos Lucas 22, o 31 e 33, mas o 19 diz que ele tomando o pão, ele deu graças e ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. Quando ele termina de dar graça, ele parte o pão. Isso é maravilhoso. Ele não parte o pão para depois dar graça. Observe, ele primeiro dá graça, depois ele parte o pão. Isso é tremendo, porque Jesus ele é assim. Ele pega um pão simples, ele dá graça e ele parte esse pão. É assim que Jesus faz. A graça que ele dá não é invalidada porque depois ele parte o pão. Porque o pão só é partido porque ele deu graça. Jesus ele é assim. A grande realidade é que é difícil da gente entender isso. Que Jesus dá graça por um pão que logo depois ele mesmo vai partir. Mas aqui, irmãos, é um retrato do que é o Evangelho de Deus. O verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é isso. Ser partido não é bom, mas ele dá graça antes. Isso representa a sua morte na cruz. E representa todo aquele que é nascido dele. Ele também nos parte. Evangelho é isso. Evangelho não é ter tudo para mim. Evangelho é compartilhar. Evangelho é dar para o próximo. Evangelho é repartir aquilo que eu tenho. Mas repartir não é bom. Ser partido não é bom. Mas ele dá graça. Ele dá graça para só depois partir.
E é isso que é maravilhoso. A gente nunca espera ser partido. Nunca. Mas aquele que nos parte é aquele que nos dá graça. Quem está entendendo isso? Diga amém. Talvez você tenha entrado por aquela porta nessa noite, vivendo um grande conflito. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus te dá graça. Antes de qualquer conflito, antes de qualquer coisa, Ele dá graça para você. Jesus, Ele nos dá graça. E a graça dada aqui na ceia tem dois sentidos: gratidão e favor imerecido. Nesse contexto da ceia, a graça, ela fala de gratidão e favor imerecido. O que significa dizer que ser partido não anula a gratidão. Ser partido não anula o favor imerecido. O que significa dizer que não importa o que você esteja passando, ainda assim dá para você agradecer. Não importa o que você esteja vivendo, ainda assim você recebeu o favor imerecido. Jesus morreu por você, você recebeu graça. Não importa o que você esteja vivendo, a gratidão e o favor é mais forte do que o ser partido. Então, meu amado irmão e irmã que está aqui nessa noite, pode estar doendo, mas Ele deu graça. Você pode estar chorando, mas Jesus te deu graça. Você pode estar sofrendo, mas Jesus te deu graça. A impressão que tem é que você está sendo rachado em dois, mas Jesus te deu graça. Jesus te deu graça. Você pode não estar entendendo, mas Jesus já te deu graça antes. Você pode não compreender, mas Jesus te deu graça. Então deixa eu te dar uma palavra de Deus aqui nessa noite. Suporta, porque Ele deu graça. Aguenta, porque Ele te deu graça. Continua firme, porque Ele deu graça. Gratidão e favor. Isso é ceia. Agradecemos e recebemos o favor imerecido. Agora olha que coisa interessante. Ele parte o pão. Ele dá graça e Ele parte. Mas mesmo Ele partindo o pão, está aqui o pão. Ele parte o pão. Agora Ele tem 2 pedaços. Mas ainda assim, os 2 pedaços continuam onde? Nas mãos dele. Não é porque você está sendo partido que você saiu da mão dele. Não é porque ele parte, não é porque dói que você saiu da mão dele. Você continua nas palmas das mãos do meu Jesus. Pastor, mas está doendo, mas você continua na mão dele. São 2 pedaços, mas você continua na mão dele. Você está na mão de Jesus, não importa o que esteja acontecendo. E essa é a maior raiva do inferno. Você está sendo partido, sim, mas tem favor. Você está sendo partido, sim, mas tem gratidão. Você está sendo partido, sim, mas você não saiu da mão dele. Você está sendo partido, sim, mas você continua na mão dele. O inferno fica louco, o diabo fica louco, como pode? É desse jeito que acontece. Você pode estar em pedaços, mas ainda continua na mão de Jesus. Jesus não tirou você das mãos dele. Isso é
graça, isso é favor imerecido. Você está nas mãos do Senhor. Se você está nas mãos do Senhor, levante a mão e glorifique ao Senhor. Pastor, não quero ser partido. Não quer ser partido, então não tem revelação. Ninguém tem revelação sem ser partido. É quando parte que você tem a revelação de quem Ele é. É só quando parte que você conhece quem Ele é. É no partir do pão que os olhos se abrem. É no partir que a mente amanhece. É no partir que as escamas dos olhos caem. É no partir que Ele se revela. Primeira coisa, Ele foi partido. Segunda coisa, você é partido. Porque nós somos a expressa imagem dEle. É isso que Ele quer de nós. Que sejamos como Ele. Se Ele não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Por isso Ele partiu. E é por isso que Ele nos parte. Não é porque Ele não gosta de nós, mas é porque Ele nos ama. E é porque Ele nos ama que Ele dá graça antes. A graça vem sempre antes. Quando os 2 discípulos no caminho de Emaús entram dentro de casa sem saber quem Ele era. A palavra de Deus vai nos dizer em Lucas capítulo de número 24 e o versículo 31. Que Ele toma o pão. E Ele parte o pão. Ele toma o pão e Ele parte o pão. E a Bíblia diz que quando Ele partiu o pão, os discípulos o conheceram. Observe isso. Ele primeiro dá graça. Depois Ele parte. Só depois você o conhece. Ele já te deu graça antes mesmo que você o conhecesse, porque Ele te ama. Você pode não ter a revelação de quem Ele é, mas você tem a graça dEle, porque Ele te ama. E é quando Ele parte que os olhos veem. É quando Ele parte que a luz entra. É quando Ele parte que as trevas se dissipam. Então deixa eu te falar uma coisa, está sendo partido, filho? Tá? É porque Ele quer se revelar para você. Filha, está sofrendo, filha? Está chorando, filha? Mas é porque Ele quer se revelar para você. Está difícil, filhos? Sim, mas é porque Ele quer se revelar para vocês. Ele quer se revelar e por isso Ele parte. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Quando a gente não entende isso, as nossas motivações são diferentes. Irmão, eu só vou participar disso daqui hoje, porque Ele me deu graça. Eu só vou participar disso aqui hoje, porque eu entendi que eu tenho que ser partido. Eu só vou participar disso aqui hoje, porque eu entendi que Ele foi partido por mim. Ele foi partido por mim. E é por isso que eu participo. Querido, a revelação está no sofrimento. Irmão, desculpa, é culto de Santa Ceia e talvez você quisesse uma palavra de muita vitória. A palavra de vitória para você é: o sofrimento produz revelação. Nem todo sofrimento vem do diabo. O Senhor produz sofrimento para se revelar para nós. É o sofrimento que nos faz orar. É o sofrimento que nos faz chorar. É o sofrimento que nos faz querer Jesus. É o sofrimento que nos aproxima da pessoa dEle. É no sofrimento que Ele se revela para nós. Dá para dar um glória a Deus pelo sofrimento? É no sofrimento. Quando a gente não entende isso, a nossa revelação de quem Ele é não existe. E aí a Bíblia vai nos dizer que eles estavam sentados lá e houve entre eles. Onde eles estavam? Na ceia. E o que eles estavam discutindo? A Bíblia vai dizer, no mesmo capítulo 24 de Lucas, que houve entre eles uma discussão. Preste bem atenção. Houve entre eles uma discussão, ou uma dissensão, a respeito de quem parecia ser maior. É isso mesmo que eu estou falando para vocês, está na Bíblia. Eles discutiram a respeito de quem parecia ser maior. Amado irmão e irmã, evangelho não é aparência. Aqui não adianta parecer maior, porque Ele sabe quem tu é. Evangelho não é aparência. Eu quero
parecer maior, eu quero parecer mais santo, eu quero parecer melhor. O Senhor não está preocupado com aquilo que você parece. O Senhor está aqui por aquilo que você é. Não é por aquilo que você parece. Não adianta parecer o que não é. Aí Jesus olha para eles e diz assim: qual é o maior? O que está sentado na mesa ou aquele que serve a mesa? E eles olharam para a cara do outro e dizem: obviamente que é o que está assentado à mesa, porque o que serve a mesa é o empregado. Mas Jesus vai dizer para eles e diz: eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. Então, aquele que não parecia ser maior, aquele que era o maior, aquele que é o Filho de Deus, aquele que tem as rédeas da história nas mãos, aquele que criou a terra e o céu, aquele que está sentado na sala de governo do universo, aquele que é sobre todos, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o maior, o maior, o maior, se levanta e diz assim: eu sou o que serve. Vocês querem parecer comigo? Sirvam! Você quer ser maior? Saia da aparência e me sirva de todo o seu coração. A grandeza do Evangelho é você servir alguém. Você quer ser grande no Evangelho? Sirva alguém. Aí eu te pergunto: quem você serve? Eu me torno grande, observe, eu me torno grande quando eu sirvo. Isso é Bíblia, gente. Isso é o que está na Bíblia. Pastor, não concordo. Você tem todo direito, mas você não está concordando com a Bíblia. Nós nos assentamos no comodismo e reclamamos das pessoas que não nos servem. Nos assentamos e reclamamos. E aí, será que ninguém vai me servir? Será que ninguém vai me servir? Será que ninguém vai me servir? Por quê? Porque a gente se assenta nessa roda de comodismo. Mas em nome de Jesus, ô meu filho, ô minha filha, em nome de Jesus, levante-se e vá servir alguém. Em nome de Jesus, vá servir alguém. Sirva alguém e o Senhor te fará grande. Eu sou do tamanho do serviço que eu presto. Eu sou do tamanho do serviço que eu presto. Jesus está na ceia. Essa imagem é uma imagem muito forte para mim. Jesus do nada, Jesus olha para Pedro. Do nada, Jesus olha para Pedro e diz assim: Simão, Simão, eu vou falar uma coisa para vocês. Se Jesus chega aqui e chama Tarciano, eu tremo e estremeço. Mas se Jesus entra e diz Tarciano, Tarciano. Quando fala duas vezes, quem aqui é pai, levanta a mão. Quem aqui é mãe, levanta a mão. Quando você olha para o seu filho e diz assim, fulano, fulano. Quando você é redundante no nome do filho, é porque a casa vai cair. Ele sente que alguma coisa aconteceu. Jesus do nada olha para Simão e diz assim, Simão, Simão. Onde era? Ceia. Uma noite de ceia. Jesus diz, Simão, Simão. Jesus está repetindo o seu nome duas vezes aqui nessa noite. Duas vezes Jesus está repetindo o seu nome aqui nessa noite. E aí, vai encarar? Vai fugir? Vai fazer o quê? Eu, como filho, sabia que quando o meu nome dentro de casa era repetido duas vezes, eu podia sair correndo na estrada, ficar um mês fora. Quando eu voltasse, o couro ia comer do mesmo jeito. Não adianta. É melhor ouvir
E Jesus diz para ele: Simão, Simão, eu tenho uma notícia para ti. Diga, meu Jesus, Satanás me pediu para cirandar você como trigo. Quando ele diz isso, eu penso logo, e Simão sabia, que o trigo na época, eu não sei como é que é hoje, mas da forma manual feita em Israel na época, o trigo era cirandado ou peneirado de duas formas. Era levado o trigo para a eira em feixes. Pegava-se o feixe com trigo e batia no chão. E levantava bem rápido. O vento levava a casca do trigo, o grão caía na eira. Outra forma de fazer, se pegava uma pá, se colocava por baixo do trigo na eira, se jogava para o ar e antes que o trigo caísse, batia com a pá no trigo. O grão caía, a casca voava. Quando Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu para te pegar e bater no chão, Pedro. Satanás me pediu, Pedro, para pegar uma pá e dar pasada em você, Pedro. Se Jesus diz isso para mim, ou se alguém diz isso para mim, primeira coisa, eu largo logo o meu jargão gospel. Está amarrado. Está amarrado. Para trás de mim. O diabo não me alcança. Eu largo logo os meus artifícios. Já ponho, lá mando para alguém, ó, ora por mim, que o diabo se levantou. Mas quem falou foi Jesus. Então se é Jesus que me fala, eu fico olhando para Jesus com aquela cara de gato de botas, olhando para ele dizendo: ô meu mestre, foi pedir logo para você que é meu dono. É isso ou não é? Mas para minha surpresa, Jesus olha para ele e diz assim: eu roguei, não ao diabo, mas a Deus. Ele diz: eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Se fosse eu, ia falar assim: como é que é o negócio? Mas o Senhor não falou para ele que não podia me cirandar? Não. Então ele vai me peneirar? Vai. E o que o Senhor fez? Eu roguei para a tua fé não desfalecer. Não, o diabo pediu para me peneirar? Sim. E o Senhor repreendeu? Não. Então ele vai me peneirar? Vai. E o que o Senhor vai fazer? Orar. Rogar ao Pai. Só para que tu não perca a fé. Porque o processo é bom para você. A casca tem que ir embora. O grão tem que ficar. O diabo acha que vai te matar, mas ele é só um instrumento meu. A única coisa que eu quero é que a tua fé não desfaleça. A tua fé não desfaleça. Então, queridos irmãos, Simão tinha aquele orgulho. Isso é tão verdade que na sequência do texto ele vai dizer assim: eu vou para a cruz contigo, eu vou para a cadeia, eu vou para as prisões, eu morro contigo. Só que isso ele não falava fruto, essa frase dele não era fruto de uma revelação do Espírito Santo, mas era fruto do orgulho dele, de bater no peito e dizer: eu faço, eu aconteço, eu sou, eu realizo, eu trabalho, é comigo. Então, pode ser que você tenha aí, meu querido, amado irmão e irmã, uma casquinha de orgulho. O nosso caráter não está na casca, o nosso caráter está no grão. Simão era orgulhoso, e Jesus tinha um grande plano na vida de Simão. Então,
Jesus falou, eu vou te colocar num processo, para você perder aquilo que as pessoas veem e acham que você é, e vai ficar só o teu caráter na minha mão. A intenção do inimigo era varrer Pedro da terra, mas tinha um propósito diferente com esse abalo. E o Senhor ia fazer de Simão um grande homem de Deus. Então nessa noite eu vou fazer uma oração por vocês. Vocês viram como o nível de aleluias e glória a Deus diminuiu drasticamente? Só eu percebi? Só eu que percebi? Eu vou fazer uma oração por vocês e vou dizer, Senhor, fortalece a fé. Mas se Jesus estivesse aqui, ia dizer, bate nele. Pode bater, porque eu roguei ao Pai para que a fé não desfaleça. Pode bater, Satanás pensa que vai destruir, mas não passa de um instrumento para tirar a casca. Vai ficar o grão, pode bater, porque ele vai suportar. Quem disse que você não vai suportar? É Deus que está contigo, fortalecendo a tua fé. Então não reclame, querido. A casca cai, fica o grão. A intenção do diabo é te destruir, mas o propósito de Deus é te fazer muito maior, muito melhor, muito mais eficiente naquilo que Ele tem para você. É ceia, e Jesus está dizendo, você vai ser peneirado, mas a tua fé não vai desfalecer. Você está sendo partido, mas os 2 pedaços vão ficar na minha mão. Você pode estar sofrendo, mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou contigo, eu ando contigo, vai doer. Você pode sofrer, mas eu estou contigo. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Aleluia. Sustenta, Pai, a fé dele. Sustenta a fé, Pai. É pancada de todo lado. Mas olha para você, onde é que você está? Num culto de Santa Ceia do Senhor. Pastor, mas foi difícil. Mas onde você está? No culto de Santa Ceia do Senhor. Pastor, mas eu sofri tanto. Mas onde é que você está? No culto de Santa Ceia do Senhor. A tua fé não desfaleceu. Você ainda tem fé. Você está aqui nessa noite. Quem tem fé? Quem tem fé? Quem tem fé? Dê um glória a Deus, a Jesus. Oh, aleluia. Irmão, ser peneirado tem pelo menos alguns aspectos. O primeiro, qual era a intenção de Jesus? Trazer Pedro para mais perto do fundamento, que era ele. Jesus permite os abalos na nossa vida para nos trazer mais perto do fundamento. Jesus está dizendo aqui nessa noite, ei, você está muito longe dos meus propósitos. Ei, onde é que você foi parar? O que é que você está fazendo da sua vida? Jesus quer te trazer de volta. Querido, fundamento não é o que você constrói, mas é sobre o que você constrói. Você pode construir muitas coisas. Você pode construir as suas famílias, casamentos, filhos, enfim, trabalho. Isso tudo você pode construir, mas a pergunta é, em cima do que você está construindo? O fundamento tem que ser Jesus em tudo na nossa vida. E os abalos nos trazem para mais perto do fundamento que é Jesus. Primeira coisa é trazer para mais perto do fundamento. A segunda coisa é remover aquilo que está morto. Então você pode estar rindo aqui nessa noite. Amém? Você quer dar um sorriso para mim? Aí. Pode sorrir. Você pode estar sorrindo aqui nessa noite, mas pode ser casca e você está morto. Você nessa noite, você pode abraçar alguém, mas é só uma casquinha, você está morto. Quando Jesus se refere à igreja de Sardes, em Apocalipse 3, versículo 1, ele diz assim, eu conheço as tuas obras, e sei que tu tem famas de que vive, mas está morto. Então para que servem os abalos? Os abalos servem para levar aquilo que está morto, e ficar a vida que ainda existe dentro de você.
aquilo que se vê não é. Então Jesus permite para levar vida além da casca, lá dentro do seu coração. Outra coisa que acontece, quando vêm os abalos, o Senhor nos desperta. Nos desperta. Jesus sabe como fazer a gente orar. Jesus sabe como fazer a gente se humilhar. Se tudo tivesse 100% na sua vida e você tivesse tudo aquilo que você quer, era bem capaz que nem crente você era. Tem muita coisa que Deus não dá para nós, porque Ele sabe que é isso que vai nos destruir completamente. Por isso que Tiago escrevendo diz, vocês pedem e pedem mal. Pedem e não recebem, porque vocês só pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Tem muita coisa que nós não alcançaremos, porque senão nos desviaremos. Então quando ele diz aqui que o abalo, ele serve para despertar, a gente tem que compreender, quando Jesus diz que, não diretamente, mas nas entrelinhas, que Pedro seria mesmo peneirado, e quem leu a história de Pedro sabe que ele foi mesmo. Mas depois da peneira, Pedro escreveu 1º e 2º Pedro. Então a gente entende perfeitamente que esse abalo serve para nos despertar. Aí o diabo vem e diz assim, eu vou pegar essa mulher e esse homem e vou destruí-los. E o diabo planeja e faz um plano de destruição para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, para tudo. Existe um plano de destruição. Se você acha que o que eu estou falando é uma bobagem, você tem que despertar urgentemente. Porque hoje de manhã, antes de você acordar, o diabo pediu a tua vida para Jesus, e Jesus disse, não. Mas amanhã ele vai pedir de novo, e Jesus vai dizer, não de novo. Você precisa entender que é uma guerra espiritual. Você precisa entender que todos nós temos a vida por um fio. Todos os dias o diabo pede a nossa vida, e a gente fica brincando. De ser crente ou de não ser crente. E aí o diabo faz um grandioso plano de destruição do seu casamento, da sua casa, do seu lar, do seu trabalho e da sua vida. Só que o diabo não entende que Jesus entra no meio e usa tudo isso para purificar você. Então o diabo faz as contas e a matemática não bate. O diabo faz a conta. Essa seta com mais essa seta, com essa rasteira, igual morte. Morreu, acabou. Aí ele vai, seta mais laço, igual você no culto de Santa Ceia, dando glória a Deus. E aleluia! A matemática não bate. Por quê? Porque a seta, o laço, aquilo que vem para destruir, Jesus usa para nos purificar na sua presença. Finalmente, o abalo vem, a peneira vem, para que você não fique mais longe. Jesus está te dizendo aqui nessa noite, depois de tudo, você vai me amar mais. Depois de tudo, você vai me servir mais. Depois de tudo, nós seremos amigos. Depois de tudo, você não vai mais sentar na mesa sem me chamar para sentar junto. Depois de tudo, você não vai dormir sem falar comigo. Depois de tudo, nós teremos intimidade e você terá revelação. O diabo quer te jogar na sarjeta, mas depois de tudo, você será jogado para mais perto de mim, diz o Senhor. Oh, aleluia, oh, que coisa gloriosa. Queridos, nós estamos num culto de Santa Ceia do Senhor. E a conclusão que eu tenho é que Pedro contraria essas palavras. E você pode fazer isso aqui. Agora esse é o momento mais perigoso. Agora, nesse próximo minuto, é o momento mais perigoso desse culto. Porque você acabou de ouvir a palavra e você pode olhar para mim e se vestir da sua arrogância. Porque Pedro olhou para Jesus e disse, eu vou contigo até para a prisão, eu vou contigo até para a morte. Arrogante. O que você faz com a palavra que você acabou de ouvir determina o teu futuro. E o que é que Jesus disse para Pedro? Ah, Pedro,
Ah, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Ah, Pedro, a tua arrogância vai para o chão, Pedro. Ah, Pedro, você vai para o pó, Pedro. Mas mesmo assim, Pedro, eu estou orando para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Querido, o perigo está em você pegar tudo que você ouviu e subir no palanque do teu orgulho, no castiçal da tua arrogância, e dizer: eu não preciso de nada disso. Eu dou conta, eu faço, eu ajo. Mas a Bíblia diz, e nós já vamos ler o texto que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice. Tem um versículo na Bíblia Sagrada que eu vou ler em 3 versões diferentes, e eu vou encerrar aqui, e nós vamos ceiar. Está em Apocalipse capítulo 3, o versículo 19. A primeira versão diz assim, é Deus dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Segunda versão diz assim: repreendo e disciplino aqueles que amam. Por isso seja diligente e arrependa-se. Não entendeu? Então vai a terceira tradução, que é uma tradução livre, diz assim: eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Você pode virar as costas para mim aqui, como Pedro virou, e negar Jesus ali naquele tambor, como Pedro foi negar Jesus num tambor com fogo dentro. Você pode virar as costas para a palavra de Deus aqui e negar Jesus segunda-feira lá no seu trabalho. Você pode tomar essa decisão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Ele só corrige quem Ele ama. Se essa palavra foi uma palavra para o seu coração de correção, eu quero te dizer que se você entendeu desta forma, é porque Ele te ama. Porém, Ele continua dizendo: portanto, eu corrijo e castigo só os que eu amo. Eu corrijo e castigo só os que eu amo. Aí ele diz assim: portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entrar debaixo de um arrependimento daquilo que somos, daquilo que pensamos e daquilo que fazemos. A voz do Espírito ecoa, sai da ilha de Patmos há 2000 anos atrás, entra dentro desse templo, a voz do Espírito Santo dizendo: eu só corrijo e disciplino quem eu amo, mas levem as coisas a sério e se arrependam. Igreja tem que ser levada a sério. Jesus tem que ser levado a sério. As coisas de Deus têm que ser levado a sério. A Santa Ceia do Senhor, oh, como é sério. Oh, como é sério. Como é sério. Como é sério isso daqui. Isso é muito sério, Ele morreu. Isso é muito sério, Ele sangrou. Isso é muito sério, teve coroa de espinho. Isso é muito sério. Isso é muito sério, muito sério, teve açoite. Isso é muito sério, Ele morreu por você. Leve as coisas de Deus a sério. Leve as coisas de Deus a sério. Mas pastor, está doendo, Ele corrige quem Ele ama. Pastor, mas está difícil, Ele castiga só quem Ele ama. Levem, pois, as coisas de Deus a sério. Levem as coisas de Deus a sério. Não troque Jesus por uma noite. Não troque Jesus por uma paquera proibida. Não troque Jesus por coisas que não vêm da parte de Deus. Não troque Jesus pelo engano do teu coração. Não troque Jesus pela tua arrogância, pela tua soberba. Não troque Jesus. Leve as coisas de Deus a sério.
E dizer que nós devemos levar as coisas de Deus a sério é a mesma coisa que dizer não brinque. Até onde você vai? Se você acha que está fazendo alguma coisa aqui para a sua família, você está enganado. Você acha que está fazendo alguma coisa para a tua esposa, você está enganado. Você acha que está fazendo alguma coisa para os teus filhos, você está enganado. Leve as coisas de Deus a sério. Leve as coisas de Deus a sério, não brinque com Deus. E essa é uma palavra profética para todos que estão aqui, inclusive eu. E hoje, quando eu estava finalizando o preparo dessa palavra, o Senhor falava para mim: ei, leve as coisas a sério. Leve as coisas a sério. Porque a aparência de grande é só para os outros, para mim eu te conheço, leva a sério. Jesus falou comigo hoje, leva a sério, viu? Leva a sério, Tarciano, leva a sério, Tarciano. Leva a sério. E eu de joelhos falei: Jesus, eu levo a sério. Jesus, se for para ser corrigido, apenas não deixe a minha fé desfalecer. Jesus, se for para sofrer, não me deixe ficar pelo caminho. Eu quero levar as coisas a sério, leve a sério. É uma palavra de Deus para a sua vida, leve a sério. E se arrependa, leve a sério. Leve a sério. Leve a sério, porque Jesus está voltando para todos. Mas Jesus pode voltar para você hoje, leve a sério. Leve a sério. Leve a sério. Eu digo isso pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma palavra profética. Leve a sério e se arrependa. Eu quero que você fique de pé. Aleluia. Eu quero fazer uma oração. E eu quero orar por você. Aliás, eu quero orar com você. Porque eu também quero fazer parte disso. Meus amados irmãos e irmãs, queridos amigos que estão aqui nessa noite, amigas, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é apta para discernir a intenção do coração do homem. A palavra de Deus se desnuda. A palavra de Deus cria fogo. A palavra de Deus solta labaredas. A palavra de Deus estremece a terra. A palavra de Deus estremece o monte. A palavra de Deus fende a penha. A palavra de Deus faz os mares bramar. A palavra de Deus, ela move o universo. Quem você pensa que é para não ser movido pela palavra? Está na hora de você descer. Está na hora de você reconhecer quem você é. Está na hora. Está na hora de você compreender quem é Deus e quem é você. Está na hora de você se arrepender dos teus pecados, das tuas falhas, dos teus erros. Vai brincando, que o diabo está preparando até onde você vai. Então, de uma forma muito simples nessa noite, se esta palavra falou com você, eu quero convidar você, antes disso, existe alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus? Existe alguém aqui que gostaria de vir aqui, dar um sinal para mim e dizer: pastor, eu quero essa oração, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Existe alguém? Só dá um sinal. Existe alguém? Existe alguém? Eu entendo assim, existe apelo sem culto, mas não existe culto sem apelo. Então a oportunidade foi lançada. Agora sim, se você sentiu o confronto da parte de Deus, nessa noite, você foi confrontado. Existe alguém aqui que quer voltar para Jesus? Não, pastor, eu preciso levar as coisas de Deus a sério. Existe alguém? Existe alguém? Existe alguém? Leve a sério começando por hoje. Existe alguém?
Você quer voltar para Jesus? Então eu vou orar por você. Você pode vir aqui? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você precisa voltar para Jesus? Você quer voltar? Jesus te diz, meu filho, quanto tempo eu te esperei? Quanto tempo? Quanto tempo ele te esperou? Mas ele estava te esperando. Você sofria e ele estava te esperando. Você fez tantos planos e ele estava te esperando. Ele nunca te deixou. Ele estava te esperando. Oh, que abraço. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Para te dizer, por quem? Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Tu és incomparável! Teu nome é? Oh, aleluia! Leva-me além. Me leva mais perto de ti. Eu quero sentir o que nunca senti. Eu quero ter o que nunca tive. A um nível do quê? Mais alto! Mais do teu poder. Se Jesus falou contigo essa noite, se a palavra entrou no teu coração, se você entende que precisa dessa oração, para de endurecer. A Bíblia diz, hoje se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o coração. Eu quero te convidar a junto comigo orar. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Talvez você precise dizer alguma coisa para Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. E nós vamos orar juntos. Antes da ceia, você pode vir aqui e nós vamos orar juntos. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos cantando, vamos cantando. Faça desse momento, você que está aqui à frente, você que está aí no banco, tire um minuto com Jesus aí, diga alguma coisa para Ele antes de participar da ceia, agradeça a Ele pelo sacrifício. Oh, aleluia, oh, aleluia,
Oh, aleluia. Diga para ele: tá doendo, mas eu continuo nas tuas mãos. Tá difícil, mas eu continuo nas tuas mãos. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, nesse que é um momento tão especial, tão maravilhoso, onde vamos celebrar a ceia, onde comeremos o pão, símbolo do teu corpo partido na cruz do Calvário. Beberemos o cálice, símbolo do sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus, o teu sacrifício nos alcançou nessa noite. Os teus filhos ouviram o chamado teu. Tu é aquele que faz, que desfaz. Tu é aquele que fecha e abre. Tu é aquele que realiza. Tu é aquele que desfaz. Tu é aquele que trabalha. Meu Deus, nós estamos nas tuas mãos. Tu é aquele que nos parte. Tu é aquele que nos segura. Tu é aquele que está conosco, rogando ao Pai para que a nossa fé não desfaleça. Tu é o Pai da fé. Tu é o Criador da fé. Tu é o Autor da fé. Tu é o Consumador da fé. Oh, enche o nosso coração de fé nessa noite. Recebe os teus filhos que se reconciliaram contigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, escreve uma nova história. Senhor, todos os que vieram à frente para falar contigo, Tu é aquele que lava, purifica e limpa. Tu é aquele que guarda. Tu é aquele que restaura. Tu é aquele que faz. Nós te exaltamos. Nós te adoramos. Nós vamos participar da ceia, mas nós estamos aqui agradecendo. Nós estamos nos lembrando. Nós estamos trazendo a memória. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, como um cheiro suave na Tua presença. Purifica os Teus filhos e que possamos em comunhão participar da Tua ceia. É o nosso pedido nessa noite. Em nome de Jesus. E todos juntos dizemos glória a Deus juntos. Glória! Glória a Deus! Volte para o seu lugar. Nós vamos participar da ceia.